Olá, bem-vindo à comunidade Cristo Azul. Nós somos uma igreja que é família e estamos no mês da família. E esse mês os nossos cultos, as nossas células, todas as nossas programações vão falar de família. E é claro que eu quero deixar para você o nosso convite. Nossos cultos são aos domingos. Você e sua família estão convidados a estar conosco. A palavra de Deus, a Bíblia fala que ela é alimento e que ela é preciosa. Então nós precisamos entender, ela é preciosa. E Deus não gosta de desperdício. Isso precisa gerar temor no nosso coração, né? Porque eu vejo, e eu talvez falo assim, Isa, quem falou que Deus não gosta de desperdício? Quando sobram pães e peixes na multiplicação, Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes. Talvez você pense, ele multiplicou, ele podia multiplicar 1000 vezes pães e peixes. Mas ele fala assim no final, vê lá quantos cestos sobraram. Ué, Jesus, por que você quer saber quanto sobrou? Ué, deixa que o povo come, se sobrar, sobrou, deixa lá. Daqui a pouco a gente vai para outro lugar, você multiplica de novo. Ele fala, não, recolhe, sobrou 12 cestos, recolhe os 12 cestos. Deus não gosta de desperdício e nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque como a gente tem culto sempre, a gente tem célula, a gente é muito abastecido pela palavra de Deus, vamos falar a verdade. E hoje a gente tem muita informação no celular, né? Nós temos muita informação na nossa mão sobre Deus. A Bíblia hoje para nós é muito fácil o acesso e às vezes a gente acaba desprezando, desperdiçando toda essa riqueza que a palavra de Deus traz. Então não desperdice. E eu quero ler com você alguns textos. O primeiro está lá em Cantares 4. Cantares 4 eu quero ler do 10 ao 13, tá? Agora, nós vamos em Mateus 12, 25. Diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, ou seja, não continuará, não prosperará, não existirá. Você já ouviu ou você já disse aquela frase assim, vivem na mesma casa como se fossem dois estranhos. Ou talvez você fala, lá em casa é assim, nós moramos na mesma casa só, porque nem conversar, nem se olhar direito a gente se olha. É muita correria. Ou, nem a gente não se entende muito, nós convivemos. E uma coisa que eu gosto muito é de ficar observando o comportamento das pessoas. Eu gosto disso, gosto de observar o comportamento das pessoas, a maneira como elas interagem, gosto de perceber como algumas pessoas tentam se aproximar, e o jeito que elas fazem para isso, que é muito diferente de outras pessoas. E quando a gente sai, eu e o Márcio, às vezes para jantar, eu gosto de ficar olhando assim as outras mesas e comentando com o Márcio. E às vezes a gente pega as mesas que tem só casal, como a gente, né? E a gente fica olhando. E eu falo, nossa amor, olha aquela mesa. Eles não se olharam nenhuma vez desde que eles chegaram. Eles chegaram, sentaram, cada um olhou no seu celular, olhou no cardápio, olhou no prato, mas eles não se olharam. Ele falou com ela e não levantou a cabeça. E eu gosto de ficar observando essas coisas. E, gente, como isso acontece? Quando sai só o casal, assim, é muito estranho ver o comportamento. Como parece que são duas pessoas totalmente estranhas, sentadas numa mesma mesa. E a verdade é que isso é comum e não é por acaso, porque o propósito de Deus para a família é a conexão, é a unidade. O propósito de Deus para a família é estarmos conectados, é estarmos unidos, é a comunhão. Mas, se esse é o propósito de Deus, o que Satanás trabalha para fazer é destruir o propósito de Deus. E esse mês nós estamos lutando pelas famílias, estamos jejuando pelas famílias, orando pelas nossas famílias,
Mas a verdade, e talvez você concorde comigo, as nossas famílias estão sendo atacadas, nós estamos, né, passando por dificuldades, às vezes coisas que fazia tempo que não acontecia. Você fala, meu Deus, parece que esse mês tá vindo à tona o negócio, tá uma luta lá em casa, os meus filhos não eram assim, agora parece que pioraram o comportamento. E é essa luta mesmo, as finanças desandaram, lá em casa a gente não, parece que a gente vai conversar e não se entende. Não existe um acordo, tá difícil. Estamos só no jejum e na oração, mas tá uma luta. Eu não sei com vocês, mas comigo tá sendo uma luta, uma batalha. E a verdade é que o interesse de Satanás não é destruir a minha família do Márcio, ou a sua família, porque Satanás olhou para sua família e falou, nossa, é muito linda essa família, eu vou mirar nela. Não. Para Satanás, você e a sua família pouco importam, desculpa te contar isso. Você é importante para Deus, para Satanás. Agora, o que Satanás quer é destruir o propósito de Deus. E quando a nossa família está buscando viver o propósito de Deus, nós nos tornamos um alvo. Não porque nós somos grande coisa, sim porque o propósito de Deus é o alvo de Satanás. Ah, porque o Satanás quer levar meu filho para as drogas. Nem sempre. Às vezes ele só quer desconectar você do seu filho. E ele está usando o celular para isso, ele está usando o trabalho para isso, ele vai usando ocupações. Isso não quer dizer que trabalhar é de Satanás, tá? Por favor, não. Mas às vezes a gente, sem perceber, a gente deixa Satanás entrar na nossa família e nos afastar, colocar coisas entre nós. Nós precisamos de trabalho. Os nossos filhos podem ter celular, mas isso não pode estar entre nós. A gente precisa cuidar com a maneira como a gente expõe a nossa família. Através de televisão, que tipo de programa de TV a gente deixa passando, isso também é expor a nossa família. Como a gente trata de assuntos pessoais na frente das pessoas que estão lá. Ah, mas é o pastor e a pastora. Gente, se tem uma coisa que me deixa muito sem jeito, é isso. As pessoas, a família senta, começa a lavar a roupa suja, porque é o pastor e a pastora. Daí a gente vê os filhos levantando a mesa e indo para lá. A gente vê que desconecta, todo mundo desconecta. O marido já se fecha, já não fala mais nada. É a desconexão. Isso é muito perigoso. Isso nos afasta do propósito de Deus. A gente precisa cuidar. Ah, Isa, então eu não posso falar para o pastor e para a pastora ou para o meu líder a respeito dos problemas da minha família? Pode, mas não de uma maneira que exponha. Não de uma maneira que eles se sintam expostos. Marca um horário você, se está precisando desabafar, e desabafa. Mas não expõe a tua família. Família é lugar de intimidade. A principal estratégia da serpente é a divisão. E você vai ver como realmente era isso que a serpente que tentou e conseguiu fazer no Jardim do Éden com Adão e Eva. Então a gente lê o texto de Gênesis 5, 1 ao 2, que fala que Deus criou o homem e a mulher e os chamou de Adão. O que Deus fez? Unidade. Eu criei o homem e a mulher, mas eu os chamei de Adão. Eles são um. É o que a Bíblia fala. Que o homem e a mulher são um quando eles se casam. E Deus criou para ser assim. A primeira família que Deus criou e estabeleceu a unidade. Agora, venha comigo em Gênesis 3:20. E vamos lembrar que Gênesis não está escrito em ordem cronológica, tá bom? Por isso que a gente leu o 5, agora a gente vai ler o 3, parece que voltou, né? Mas ele não é em ordem cronológica. Gênesis 3:20 diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E daí no 21 já vai falar: Fez o Senhor Deus vestimenta de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Se você ler um pouquinho para cima ali do versículo 20, você vai ver que é exatamente
Ali no versículo 9, é Deus perguntando onde que eles estão. É exatamente depois que eles pecam. A serpente vem, conta uma história, nananã. Eva desobedece Deus, leva Adão a desobedecer, porque eles andavam em unidade, eles viviam em unidade. Então, um peca, os dois pecam. E então, depois ali no versículo 20, a Bíblia fala que depois de ter pecado, Adão faz o quê? Dá um nome para mulher e fala: agora eu sou Adão, você é Eva. O que a serpente queria? Que a Eva comesse uma maçã, gente, pelo amor de Deus? Não. A serpente queria dividi-los. E é o que acontece. Depois do pecado, eu sou Adão, você é Eva, com licença. A unidade acabou. E até hoje é isso que Deus tem falado comigo. Essa tem sido a estratégia de Satanás. É que a gente pense, eu sou Eva, ele é Adão, ele que se vive. Adão e Eva, eles só vivenciam uma família dividida depois que o pecado entra. Antes disso, não. E talvez você diga, Isa, mas lá em casa, então, tá tudo certo, porque lá nós não pecamos, nós fugimos do pecado. Mas eu quero te dar um exemplo só para você pensar. Quantas vezes a gente divide a nossa casa porque a gente fala assim, ai, tá bom. Você pensa assim, tá bom, mas eu não penso assim. E eu não vou mudar de opinião. Você vai falar, ué, Isa, mas isso é pecado? O que eu falei não é pecado. Não mudar de opinião não é pecado. A gente não tem que ser casado e concordar com tudo. Mas o que está por trás dessa minha fala, o orgulho, que muitas vezes nos motiva a falar dessa forma, eu não preciso concordar, mas eu posso ceder. Eu posso falar, tudo bem, vamos fazer do teu jeito. Vai cair um braço. Tudo bem, vamos fazer do teu jeito hoje. Não tem problema. O que não deixa a gente fazer isso? O nosso orgulho. E o orgulho é pecado. A divisão, ela vem sorrateiramente por trás de um pecado. A primeira estratégia do diabo para nos desconectar são as feridas e frustrações. É o vitimismo. Fala a verdade. Se tem uma coisa que desconecta as famílias, é o vitimismo. Daí a gente ouve aquele tipo de frase. Você não sabe como eu me sinto. E um vai para um lado e outro para o outro. Vocês não entendem. Vocês não sabem como é ser mãe nessa casa. Vocês não entendem. Vocês não valorizam a mãe que vocês têm. Porque o dia que eu sumir, porque o dia que eu morrer, vocês vão ver. Eu trabalho o dia inteiro. Você acha que eu fico passeando na rua, de certo? Eu tô trabalhando. É você que fica em casa com as crianças só sem fazer nada. E isso, pronto, separou a família. Isso causa divisão. Isso é vitimismo. Isso é resultado das frustrações. A gente se frustra lá no trabalho, chega em casa e... Você não sabe o dia que eu tive. Não me enche o saco hoje. As frustrações e as feridas que a gente não resolveu, que a gente não deixou Deus curar, vão dividir a nossa família. Toda ferida não curada e toda experiência não resolvida vai te limitar lá na frente. Às vezes são coisas lá da nossa infância. É uma ferida lá da nossa infância, mas que não foi curada. E hoje nós estamos, mulheres adultas, homens adultos, nós estamos à frente de uma família e nós estamos sentindo a dor daquela ferida da Isadora, menininha, criança. Se a gente não curar, se a gente não resolver, vai ser um limite. Nós precisamos deixar Deus tocar essas feridas. Ele deseja tocar.
Ele é cavalheiro, ele não vai chegar enfiando o dedo na tua ferida. Ele vai sarar, ele vai curar, ele vai ir até onde você deixar. A última coisa é a crítica e o perfeccionismo. São outras iscas de Satanás para nos desconectar. E essas duas posturas refletem um coração prepotente. Um coração prepotente. Um coração arrogante. A crítica, ela nasce da comparação. A comparação, ela vem da competição. E a competição é o contrário da unidade. Você consegue acompanhar esse raciocínio? A crítica, ela nasce da comparação. A comparação vem da competição. E a competição é o contrário da unidade. Eu estou competindo com você. Você já ouviu, quando vai falar sobre casais, sempre usam esse exemplo. O casamento não é um jogo de, como é que chama? Tênis, onde um ataca o outro. O casamento é um frescobol, onde um ajuda o outro a manter a bolinha no ar. Um é cooperação, eu coopero com o meu parceiro, meu objetivo é manter essa bolinha no ar. O outro, eu estou competindo com o meu parceiro. A competição é o contrário de unidade. A competição divide. Eu sou um grupo, você é o oponente. E a crítica, ela nasce desse tipo de ambiente. Nós precisamos cuidar com isso, porque às vezes a nossa casa se tornou um ambiente de competição e a gente está competindo com o nosso marido. E os nossos filhos estão competindo também por atenção. E, meu Deus! E daí, quando eu estou de bem com meu marido, parece que os meus filhos estão de mal com a gente. Parece que daí eles ficam rebeldes. Porque eles não suportam ver o pai e a mãe em unidade. Porque eles não sabem viver em unidade. Porque desde que eles se entendem naquela casa, eles precisam competir por atenção. Porque quando o pai fala assim, a mãe fala, você não vai dormir na casa do fulano. Daí a criança vai lá e pede pro pai, pai, posso dormir na casa do fulano? Pode, filho, claro. Daí a criança tá indo pra casa do fulano. Quem deixou você dormir na casa do fulano? Daí o pai e a mãe, em vez de atender a criança, começam a brigar, porque um falou que podia e o outro não podia. E daí a gente compete. E quem determina esse ambiente é o homem e a mulher. É o sacerdote. É a auxiliadora. Por isso que a mulher é auxiliadora. Porque quando você fala que auxilia, você está falando que eles estão juntos. E daí a gente vê o mundo brigando por um lugar para a mulher. Porque quer esse ambiente de competição quer se instalar no nosso lar. Nosso objetivo não é competir. Nosso objetivo é ser um. E se para a gente ser um, eu vou ser auxiliadora, o que importa é que nós vamos ser um. Isso me torna mais importante. Ser um me torna mais importante como mulher. E não ser a principal, porque o homem é o principal da casa, onde já se viu isso. As mulheres têm que ter o seu lugar e o seu valor. Nós temos. Assim como o homem tem. Mas eles só são plenos juntos, em unidade. Pouco importa o homem ser o sacerdote se ele estiver sozinho. Pouco importa. Sacerdote do quê? Se ele estiver sozinho? De nada. A unidade é o que nos faz importantes. E a crítica tem destruído a nossa unidade. A gente precisa autorizar as pessoas a errar perto de nós. Jesus era Deus e os discípulos tinham a liberdade de errar perto dele. Você percebe isso na Bíblia? Como os discípulos eles conseguiam ser espontâneos perto de Jesus? Jesus autorizava eles a isso. Agora, os nossos filhos não são autorizados a errar perto da gente. As pessoas que a gente mais ama são as pessoas que ficam mais tensas perto da gente. Eu era essa pessoa. Essa pessoa que não autorizava ninguém a errar. Eu não me autorizava a errar.
Eu era perfeccionista. Eu era prepotente. Eu achava que eu podia ser perfeita. Isso é prepotência. E eu não me autorizava a errar. E as pessoas ao meu redor não se sentiam autorizadas a errar. E eu percebia que eu deixava as pessoas tensas. Mas desde que elas fizessem o que eu esperava delas, desde que eu tivesse no controle da situação, estava bom. Eu não precisava das pessoas mesmo. Só precisava de que elas fizessem o que eu queria que elas fizessem. E depois que eu me converti, Deus precisou trabalhar o meu coração, dizer que eu era orgulhosa, que eu precisava das pessoas, eu precisava reconhecer isso, que eu não era quem eu achava que eu era, que sozinha eu não estava cumprindo o propósito de Deus para minha vida. E eu precisei lidar com isso e me arrepender. E depois Deus começou a trabalhar essa questão. E as pessoas chegavam perto de mim, pessoas da minha idade, pessoas que eu achava que eram colegas, amigos, pessoas da igreja. Falavam assim, as pessoas falavam assim, fala aquela brincadeira lá, fulano. E daí a pessoa falava assim, perto da Isadora não. Eu pensava, qual é o meu problema? E às vezes sempre tinha uma brincadeira que alguém falava assim, é porque a Isadora tá por perto. Não, vamos todo mundo parecer normal. E eu pensava, qual é o meu problema? E Deus falou, você é perfeccionista. E as pessoas não se sentem autorizadas a errar perto de você. Quando elas erram, você repreende, você não deixa passar. Você não autoriza as pessoas nem da tua família a errar perto de você. Você não perdoa. Não é que eu não perdoava. Às vezes a gente não perdoa mesmo, a gente fica magoado. Mas às vezes não é que eu não perdoava, mas eu não deixava passar. A pessoa fazia errado, eu tinha que falar. Eu tinha que criticar. Eu tinha que pontuar. Porque se eu não falasse, como que a pessoa ia mudar? Porque capaz que Deus ia falar com a pessoa. Eu tinha que falar com a pessoa. Eu era a voz do Senhor na terra. Prepotência. Prepotência. Eu não deixava Deus fazer na vida das pessoas. Eu tinha que estar no controle de tudo. E enquanto eu fiz isso, eu sufoquei as pessoas e afastei elas de Deus. E afastei elas de mim. A gente quer controlar tudo. Isso é prepotência. Saia do lugar de controle. E você vai conseguir contemplar a beleza do jardim que Deus te deu na tua casa, na tua família. Saia desse lugar de querer controlar a vida das pessoas dentro da tua casa. Saia desse lugar de crítica, de prepotência dentro da tua casa. E você vai conseguir ver que lindo é o jardim que Deus te deu. Porque enquanto a gente está nesse lugar, a gente só consegue ver defeito. Porque minha casa, porque meus filhos, porque meu marido não é assim, porque isso, porque eu queria que fosse igual ao do fulano lá. Comparação. Porque, se todo mundo fosse igual eu, aqui em casa, as coisas iam ser melhores. Comparação. A comparação vai nos levando para longe da unidade. Para uma conexão saudável, a família plena. Para uma conexão saudável e uma família plena, Jesus ele nos ensina a enxergar além. Jesus ele nos convida. E o próprio Jesus fala, não existe um reino dividido que se sustente. Não existe um reino dividido que permaneça. Jesus falou isso, nós lemos em Mateus. Ele fala, todo reino que é dividido, ele acaba. Enquanto nós estivermos deixando a divisão tomar lugar na nossa casa, nós estamos acabando com o propósito de Deus para a nossa família. Isso é muito sério. Eu quero terminar com você lendo João 17. Nós vamos encerrar com esse texto. João 17. E daí eu quero orar. João 17, do 20 ao 23. Nesse texto, Jesus está orando pelos discípulos
E essa é a oração de Jesus por nós, pela nossa família também. Jesus está orando por nós também, porque ele fala, eu não estou orando só pelos que o Senhor me deu, mas por aqueles que virão. Ele está falando de nós. E olha a oração que ele faz. Se você precisava de uma oração forte pela tua família, serve a oração de Jesus. Essa é forte, né? Vamos lá. João 17, versículo 20 ao 23 diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. A oração de Jesus por nós é essa, que nós sejamos um, que nós sejamos aperfeiçoados em unidade. Jesus já está dizendo, não vai ser fácil ser um. A unidade não é fácil, mas existe um aperfeiçoamento, existe um processo. A nossa família é o nosso processo, é a nossa estufa para sermos aperfeiçoados em unidade. Agora, Jesus termina falando, quando a gente conseguir entender a unidade, e a unidade não é só a unidade minha com a minha família, mas a minha unidade com a minha família depende da minha unidade com Deus. À medida que eu sou um com Deus, que eu sinto que Deus sente, que eu vejo como Deus vê, que eu tenho esse relacionamento íntimo com o Senhor, de noiva de Cristo, realmente eu consigo ser uma com a minha família. Daí não é pesado demais renunciar, daí não é difícil demais esperar pela conversão do meu marido. Mas se eu deixo de ser um com Deus, as coisas vão ficando difíceis. Porque a condição é que eles sejam um comigo como eu sou contigo. É isso que Jesus está falando. A unidade da nossa família depende da nossa unidade com Deus. Por isso nós jejuamos. Por isso nós oramos. Não é para ter resultado. Não é para o outro mudar. Eu oro para eu conseguir ser uma com Deus. Para eu conseguir ser lavada pelo sangue de Jesus e ver o que Deus vê. E ser boca de Deus na minha casa. Eu quero ser uma com Ele. Assim, o mundo vai crer que Deus o ama. Assim, o mundo vai experimentar o amor de Deus. Assim, a nossa família vai experimentar o amor de Deus. Amém?